Boa tarde, nono ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula online de matemática, onde hoje nós iremos revisar o conteúdo de operações com frações algébricas, tá certo? Porque ainda existem algumas atividades referentes a esse conteúdo no livro de vocês, então hoje eu vou rever esse conteúdo, tá certo? Então vamos lá, dar início à nossa aula de hoje. Então vejam só, o que são frações algébricas? Frações algébricas são todas as frações que possuem variáveis em seu denominador, tá certo? Então, o quociente de dois polinômios escritos na forma fracionária com uma ou mais variáveis ou incógnitas no denominador, diferente de zero, tá certo? Nós vimos isso na semana passada, chama-se fração algébrica. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Temos assim, 17 sobre a ao quadrado menos b ao quadrado. Vejam que eu tenho aqui uma fração algébrica porque eu tenho variáveis em seu denominador. Tenho aqui outro exemplo que diz assim, x sobre 2x menos 3. Eu tenho uma variável x, tá certo, no denominador. Então, lembre-se de que o denominador de uma fração algébrica não pode ser igual a zero, pois não existe divisão por zero, tá certo? Porque fração nada mais é do que uma divisão, tá certo? E o resultado dessa divisão é o que nós chamamos de quociente. Então, não existe divisão, tá certo? Em que o divisor é igual a zero. Então, aí, nesse caso, a fração algébrica 1 sobre x menos 3, vejam que é uma fração algébrica porque eu tenho aqui a variável x no denominador. É válida para qualquer número real, ou seja, x pode assumir qualquer número real, exceto o 3, porque se o x for substituído por 3, então 3 menos 3, 0. Então, não pode ser 3, porque não existe divisão por 0, tá certo? Que tornaria o denominador da fração igual a 0. Assim, nós dizemos que o conjunto universo seria x pertencente aos reais, tal que x tem que ser diferente de 3, certo? X pode ser qualquer valor, só não pode ser 3, porque se for 3, o denominador será igual a 0 e não existe, tá certo? Fração com denominador igual a 0, ok? A fração algébrica x mais 1 sobre x ao quadrado menos 4, ela é válida para qualquer número real, exceto o 2 e o menos 2, porque se eu substituir aqui o x por 2, ficaria 2 elevado ao quadrado, 4, 4 menos 4, 0. Não existe divisão por 0. Se fosse menos 2, então substituiria aí o x por menos 2, então base negativa expoente par, o resultado seria positivo, 2 elevado ao quadrado, 4, 4 menos 4, 0, não existe divisão por 0. Então, aqui x pode assumir qualquer valor, tá certo? Só não pode ser 2 e menos 2, que tornaria o denominador da fração igual a 0. Assim, o conjunto universo seria x pertencente aos reais, tal que x tem que ser diferente de menos 2 e x tem que ser diferente de 2, tá certo? Então, aqui nós dizemos que são as condições de existência, tá certo? Que nós vimos também na semana passada, certo? Então, aqui nós temos com relação às frações algébricas equivalentes. Nós sabemos que, tratando-se de frações equivalentes, são frações que são apresentadas de formas diferentes, mas que representam a mesma quantidade. Então, observe que multiplicando ou dividindo, porque para se obter frações equivalentes, nós multiplicamos ou dividimos a fração por um determinado número, tá certo? Então, observe que multiplicando ou dividindo os termos de uma fração algébrica por um polinômio não nulo, obtemos uma fração algébrica equivalente. Exemplos. Quando eu multiplico aqui essa fração algébrica por k, ela será uma fração, tá certo? Equivalente a essa fração inicial. Então, aqui, ó, 3x vezes k, 3xk, tá certo? X mais y vezes k, nesse caso seria a propriedade distributiva da multiplicação, seria o k vezes x, que ficaria xk, e k vezes y, que ficaria yk, onde k é diferente de 0, tá certo? Teria que ser diferente de 0, porque se fosse 0, iria tornar o denominador, tá certo, igual a 0, o que não pode, tá certo? Não existe fração com o denominador igual a 0, tá bom? Então, eu tenho aqui uma fração equivalente à fração inicial, ok? Então, eu posso obter frações equivalentes através da multiplicação ou através da divisão. Eu tenho essa outra fração algébrica aqui, 12x ao quadrado sobre 4a mais 8b. Então, eu vou dividir aqui esses dois termos dessa fração por 2. Então, aqui 12 dividido por 2, 6. Repete aqui a letra x ao quadrado.
Agora, eu vou dividir 4A mais 8B por 2. Vou dividir aqui, tá certo? Pelos dois termos que compõem aqui o denominador. 4A dividido por 2, 2A. 8B dividido por 2, 4B. Divide apenas os coeficientes. Então, eu tenho aqui uma fração equivalente à fração inicial. Então, lembre-se que frações algébricas equivalentes são frações que são apresentadas de modo diferente, mas que representam a mesma quantidade. E para obter frações equivalentes, tá certo? Frações algébricas equivalentes, nós obtemos através da multiplicação ou através da divisão, no qual terá que multiplicar ou dividir os dois termos dessa fração, tá certo? Então, veremos agora a simplificação de frações algébricas, que é bastante importante quando vocês estiverem trabalhando com as operações, com as frações algébricas, porque o resultado final vocês terão que verificar se é necessário simplificar, tá certo? Então, nós temos assim, ó, x ao quadrado menos 4 sobre x mais 2. Eu tenho aqui uma fração algébrica porque eu tenho um variável no denominador, tá certo? Então, aqui, para vocês simplificarem, vocês têm que fatorar, usar um dos casos de fatoração, tá certo? Tanto no numerador quanto no denominador, quando possível, tá certo? Então, aqui, ó, x ao quadrado menos 4, vejam que aqui eu tenho diferença de dois quadrados, porque eu tenho aqui dois termos, um sinal de menos entre eles, e os dois termos, eles são quadrados perfeitos. Logo, para vocês fatorarem aqui, teriam que extrair a raiz quadrada desses dois termos. Raiz quadrada de x ao quadrado, x, raiz quadrada de 4, 2. Então, a fatoração seria, no caso, um fator seria a soma dessas raízes e o outro fator seria a diferença dessas raízes, certo? Quando vocês fazem isso, vocês irão perceber que o denominador não tem como fatorar, então eu repeti. Então, aí vocês iriam cancelar, tá certo? Os termos iguais, x mais 2 com x mais 2, restando apenas x menos 2. Então, aqui eu tenho a forma simplificada, tá certo? No exemplo B, x ao quadrado menos 9. Então, novamente, eu tenho aqui diferença de dois quadrados. Então, aí, para fazer a fatoração, vocês teriam que extrair a raiz quadrada desses dois termos. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 9, 3. Então, aqui, diferença de dois quadrados. Então, a fatoração seria, um fator seria a soma dessas raízes e o outro fator seria a diferença dessas raízes. Vejam que o denominador, tá certo? Não tem como fatorar. Eu repeti. Cancela aqui os termos iguais, sobrou apenas x mais 3. Ok? Com relação à letra C, percebam que agora o numerador não tem como fatorar, tá certo? Porque aqui não é diferença de dois quadrados, não tem fator comum, tá certo? Então, eu repeti. Agora, com relação ao denominador, eu tenho novamente diferença de dois quadrados, porque eu tenho um sinal de menos entre eles, tenho dois termos, e esses dois termos, eles são quadrados perfeitos, ou seja, é possível extrair a sua raiz quadrada. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 36, 6. Então, nesse caso, nós dizemos que a fatoração será o quê? O primeiro fator será a soma dessas raízes e o segundo fator será a diferença dessas raízes. Cancela aqui os termos iguais, tá certo? Então, percebam que no numerador nós temos o quê? Nós temos 1, tá certo? Porque eu não posso aqui ficar sem termo para o meu numerador, já que eu vou ter termo aqui para o denominador, tá certo? Nesse caso aqui, quando o denominador é 1, porque aqui também eu teria o denominador 1, mas quando o denominador é 1, não precisa colocar, tá certo? Já quando o numerador é 1, é necessário colocar, é obrigatório colocar, tá certo? Então, eu coloquei aqui 1, tá certo? Porque não restou nenhum termo aqui no numerador, então será 1. E no denominador, será quem? X menos 6, tá certo? Agora, com relação a esse exemplo D. Vejam que aqui eu tenho uma diferença entre dois termos, mas esses dois termos, eles não são quadrados perfeitos, porque não existe raiz quadrada de 2x. Então, percebam aqui que existe algo em comum entre eles, tá certo? Então, se existe algo em comum entre eles, eu posso fazer a fatoração por fator comum em evidência. Então, nesse caso, observando os coeficientes, então percebam que 2 e 4, existe um número máximo que dá para dividir esses dois termos ao mesmo tempo. Esse número é 2. Coloquei 2 em evidência. Então, abro parênteses para colocar o próximo fator, que será justamente o resultado da divisão de 2x por 2, tá certo? 2x dividido por 2, cancela aí o 2, sobrou x. Menos, agora 4 dividido por 2, 2. Aqui o 2a só tem um único termo, repete. Cancela aqui os termos iguais, então no numerador sobrou quem? X menos 2 e no denominador a. Então aí a simplificação será x menos 2 sobre a. No exemplo E,
tá certo? Eu terei tanto no numerador quanto no denominador, tá certo? A diferença de dois termos, mas não serão quadrados perfeitos, porque não existe raiz quadrada de 2a, não existe raiz quadrada de 2b, não existe raiz quadrada de 5a, nem de 5b. Raízes exatas, tá certo? Não existe raiz quadrada exata. Então, aí, se vocês observarem, eu posso fazer através de fator comum em evidência. Então, observem no numerador que 2, tá certo? Ele é um fator comum. Então, eu coloquei ele em evidência, tá certo? Abre parênteses e será 2a dividido por 2a menos 2b dividido por 2b, tá certo? Porque cancela os termos iguais. Fechou parênteses. No denominador, vejam que o fator comum é o 5, coloca o 5 em evidência. Abre o parênteses, será 5a dividido por 5, cancela aí os termos iguais, no caso 5, sobrou o a, menos 5b dividido por 5, cancela aí o 5, sobrou o b. Então, aí, nesse caso, vocês poderiam cancelar aí os termos iguais, a menos b com a menos b, restando apenas 2 quintos, tá certo? Veremos agora as operações com frações algébricas, tá certo? Veremos as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, primeiramente, com relação à adição algébrica de frações, veremos dois casos, quando possuem denominadores iguais e quando possuem denominadores diferentes, tá certo? Então, temos o seguinte exemplo, com denominadores iguais. 3x sobre 2x menos y, mais 2x menos 3y sobre 2x menos y, menos x menos y sobre 2x menos y. Percebam que os denominadores são iguais, tá certo? Então, se os denominadores são iguais, então vocês aí iriam manter, tá certo? Esse denominador e iriam fazer aí a operação, tá certo? Com os numeradores. Então, aqui, coloquei um único denominador, 2x menos y, já que todos são iguais, e fiz a operação com os numeradores. Repeti aqui 3x mais 2x menos 3y. Então, aqui eu tenho um sinal de menos. Então, quer dizer que esses termos que estão aqui nesse numerador, eles irão modificar os seus sinais. O x, que era positivo, fica negativo, porque menos com mais é menos, tá certo? O y, que era negativo, menos com menos é mais. Ficou mais y, tá certo? Nós temos aqui a adição algébrica, porque percebam que nessa expressão eu tenho tanto a adição quanto a subtração, então nós chamamos de adição algébrica, tá certo? Então, nesse caso agora, vamos juntar os termos semelhantes. Então, aqui 3x mais 2x, que é igual a 5x, tá certo? Menos 3y menos x mais y, tá certo? Então, nós temos aí, ó, 5x é semelhante com menos x. Então, aqui tem o coeficiente 1 oculto. Então, 5 menos 1, 4, repete o x. Nesse caso aqui, ó, menos com mais, menos, repete o sinal do maior. 3y menos y, tem um aqui que está oculto. 3 menos 1, 2y, tá certo? Então, ficou 4x menos 2y sobre 2x menos y. Então, aqui simplificando, porque toda operação que vocês fizerem, tá certo? Com as frações algébricas, vocês precisam verificar se o resultado final é necessário simplificar. Então, aí vocês iriam observar, tá certo, que a fatoração seria fator comum em evidência. Eu tenho aqui 4 e 2, então o número máximo que dá para dividir esses dois termos ao mesmo tempo seria 2. Colocaria 2 em evidência, tá certo? Então, aí 4x dividido por 2 seria 4 dividido por 2, 2. Repete o x, menos 2y, tá certo? Dividido por 2, cancelaria aí o 2, sobraria y, repete o sinal de menos. No denominador não tem o que simplificar, repete, então aí vocês iriam cancelar 2x menos y, sobrando apenas 2, tá certo? Veremos agora adição e subtração, tá certo? Com frações algébricas quando possuem denominadores diferentes. Então, quando nós temos adição e subtração com frações algébricas com denominadores diferentes, é necessário tirar o MMC dos seus denominadores. Então, nós temos o seguinte: 1 sobre 5x ao quadrado mais 3x sobre 25xy ao quadrado. Então, percebam que os denominadores são diferentes. Então, vocês teriam que tirar primeiramente, tá certo? O MMC, como cada uma dessas frações possuem um único termo, vocês teriam que tirar o MMC, primeiramente, dos coeficientes de 5 e 25. Tirando o MMC de 5 e 25, será igual a 25. Com relação à parte algébrica, então eu tenho aqui x ao quadrado, e x, o MMC, será o termo de maior grau, tá certo? Aqueles termos que são comuns, será o termo de maior grau, será o MMC, no caso x ao quadrado. E os termos que não são comuns se repetem, tá
certo? Então, aí, para vocês descobrirem quem serão os numeradores, vocês teriam que dividir esse MMC pelo denominador anterior e o resultado multiplicar pelo numerador. Como aqui eu tenho duas frações, eu coloquei aqui, ó, dois traços horizontais com o MMC que foi encontrado, tá certo? 25x ao quadrado, y ao quadrado. Então, aqui seria 25, primeiramente vamos dividir os coeficientes, 25 dividido por 5, 5, tá certo? Então, 5 vezes 1, 5. Em relação agora à parte algébrica, x ao quadrado, y ao quadrado, dividido por x ao quadrado, vocês poderiam cancelar aí, ó, x ao quadrado com x ao quadrado, sobrou y ao quadrado. Y ao quadrado vezes 1, y ao quadrado. Mas, com relação à outra fração, vocês fariam o quê? 25 dividido por 25, 1 vezes 3, 3, tá certo? Com relação à parte algébrica, seria x ao quadrado, y ao quadrado, dividido por x, y ao quadrado. Cancelaria aí os termos iguais, no caso, y ao quadrado, e x ao quadrado dividido por x, divisão de potência de mesma base, mantém a base e subtrai os expoentes. Então, aí seria, no caso, 2 menos 1, tá certo? Seria igual a 1, seria x. X vezes x daria x ao quadrado, tá certo? Então, aqui, quando nós temos adição com frações algébricas que possuem o mesmo denominador, mantém esse denominador, 25x ao quadrado, y ao quadrado, e soma os numeradores, sendo que os numeradores, eles são diferentes, eles não são semelhantes. Então, simplesmente, vocês iriam repetir, ficando 5y ao quadrado mais 3x ao quadrado sobre 25x ao quadrado, y ao quadrado. Então, nesse caso, vejam que o numerador não tem como fatorar, certo? Porque aqui não tem fator comum, tá certo? Não tem como fatorar. E o denominador também não teria como fatorar, então a gente finaliza aqui mesmo, certo? Veremos agora a multiplicação de frações algébricas, tá certo? Então, para fazer a multiplicação de frações algébricas, o processo é o mesmo que realizamos ao multiplicar qualquer fração. Então, qualquer operação que vocês fizerem com frações é sempre a mesma, tá certo? Se vocês vão, por exemplo, fazer adição e subtração com frações com denominadores iguais, então mantém esse denominador e vai fazer a operação com os numeradores. Se os denominadores são diferentes, vocês irão tirar o MMC, tá certo? Reduzir ao mesmo denominador, tá certo? Tirando aí o MMC dos denominadores. E com relação à multiplicação, também se procede da mesma forma. Para efetuar a multiplicação aí, tá certo? Com as frações, vocês teriam que multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Então, dessa mesma forma, nós iremos proceder com as frações algébricas. Então, aí, nós multiplicaremos numerador por numerador e denominador por denominador. Então, observe alguns exemplos. Então, eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos. O primeiro exemplo, temos assim, x mais 1 sobre x ao quadrado vezes 3 sobre x vezes x ao quadrado sobre x menos 1. Então, aqui eu coloquei, tá certo, em uma única fração. Multipliquei logo aqui, ó, repeti o x mais 1, como tem dois termos, eu coloquei dentro do parênteses, vezes 3 vezes x ao quadrado, 3x ao quadrado, certo? Com relação aqui aos denominadores, esse aqui eu tenho dois termos, tá dentro do parênteses, então fica o quê? X ao quadrado vezes x menos 1, tá bom? Então, aqui, para eliminar esse parênteses, teria que fazer a propriedade distributiva da multiplicação. 3x ao quadrado vezes x, 3x ao cubo, porque mantém aí a base e soma os expoentes. 2 mais 1, 3. Mais 3x ao quadrado vezes 1, 3x ao quadrado. Com relação aqui ao denominador, x ao quadrado vezes x, mantém esse denominador x e vai somar os expoentes, 2 mais 1, 3, repetir aqui o x menos 1. Agora, para poder eliminar esse parênteses, faz a propriedade distributiva da multiplicação. Vejam que o numerador eu repeti e fiz aqui a propriedade distributiva da multiplicação. X ao cubo vezes x, mantém esse x que é a base e soma os expoentes, 3 mais 1, 4. Menos x ao cubo vezes 1, x ao cubo, tá certo? Então, aqui, vocês teriam que simplificar, tá certo? Então, observem que no numerador, a simplificação será por fator comum em evidência. 3 é um fator comum, coloquei ele em evidência. Com relação à parte algébrica, x ao cubo e x ao quadrado, fica em evidência o de menor grau, que é o x ao quadrado, certo? Com relação aqui ao denominador, nós temos que x é um fator comum, coloco o de menor grau em evidência, certo? Então, aqui ficaria o quê? 3x ao quadrado dividido por 3x ao cubo. Então, aqui 3 com 3 cancela. X ao cubo dividido por x ao quadrado. Então, nesse caso, divisão de potência de mesma base. Mantém a base e subtrai os expoentes.
3 menos 2, 1. Expoente 1 não precisa colocar. Mais 3x ao quadrado dividido por 3x ao quadrado, 1, porque todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Agora, nós temos aqui o seguinte. Então, aqui, divisão de potência de mesma base, mantém a base e subtrai os expoentes. 4 menos 3, 1, não precisa colocar, tá certo? Menos x ao cubo dividido por x ao cubo, 1, certo? Então, nesse caso aqui, eu pude cancelar aqui x ao quadrado, tá certo? E aqui também x ao quadrado. Então, vai restar no numerador 3, que multiplica x mais 1, e no denominador ainda sobra um x aqui, ó, tá certo? Como primeiro fator, vezes x menos 1. Então, aqui, eu tenho que essa multiplicação será igual a 3, que multiplica x mais 1. Vocês sabem que aqui entre 3 e o parênteses existe uma multiplicação, sobre x que multiplica x menos 1, tá certo? Não tem mais como simplificar. No exemplo 2, nós temos 6x sobre x mais 1, vezes 2 sobre x, vezes 4x ao quadrado sobre x menos 1. Então, vamos multiplicar primeiramente os numeradores, logo em seguida os denominadores, tá certo? Então, aqui, ó, coloquei em uma única fração, ficando 6x, que irá multiplicar 2, que irá multiplicar 4x ao quadrado. No denominador, nós temos quem? X mais 1, que irá multiplicar x, e que irá multiplicar x menos 1. Então, aqui, ó, multiplicando primeiramente os coeficientes, que são os números, 6 vezes 2, 12, 12 vezes 4, 48. X vezes x ao quadrado, na multiplicação de potência de mesma base, mantém a base e somos expoentes. Aqui eu tenho expoente 1, aqui eu tenho 2. 1 mais 2, 3, certo? Com relação ao denominador, percebam que esses dois termos aqui é o quê? Quadrado da soma pela diferença, tá certo? Então, posso utilizar aqui o produto notável. Então, vejam que o primeiro termo dos dois é x, então fica x ao quadrado, mais com menos, menos. O segundo termo é 1, então ficaria 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado é igual a 1. Então, x ao quadrado menos 1, que irá multiplicar x. Então, para eliminar aqui esse parênteses, vocês fariam o quê? É a propriedade distributiva da multiplicação. X ao quadrado vezes x, então mantém aqui a base x e somos expoentes, 2 mais 1, 3. Menos 1 vezes x, x, tá certo? Então, aqui, nesse caso, vejam que o numerador não tem como vocês fatorarem, tá certo? Então, aí vocês iriam analisar o denominador para poder fazer a simplificação. Então, vejam que eu tenho aqui o x, que é um fator comum entre esses dois termos, colocaria ele em evidência. O outro termo, que ficaria dentro do parênteses, vocês encontrariam através da divisão, tá certo? Desse termo anterior, pelo fator comum em evidência. Seria x ao cubo dividido por x, divisão de potência de mesma base, mantém a base e subtrai os expoentes. 3 menos 1, 2. Menos x dividido por x, 1, porque todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, aí vocês poderiam cancelar simplesmente um x, tá certo? Um x do numerador com o outro x do denominador. Então, no numerador sobrou 48, cancelei apenas um x, então fica x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1, tá certo? Com relação à divisão de frações algébricas, também será da mesma forma. A divisão de frações algébricas também é o mesmo processo da divisão de quaisquer frações. Então, nós multiplicamos a primeira fração pelo inverso das demais frações. Vejamos alguns exemplos. Então, temos assim, ó, 1, tá certo? Sobre x dividido por x mais 1 sobre 2x. Então, aqui vocês teriam que manter a primeira fração, que seria 1 sobre x, e multiplicar pelo inverso da segunda. Ou seja, a segunda fração, o que é numerador vira denominador, o que é denominador vira numerador, tá certo? Então, aí, nesse caso, bastava vocês fazerem agora a multiplicação de numerador com numerador e denominador com denominador. 1 vezes 2x, 2x, aqui o x que irá multiplicar x mais 1. Utilizaremos aqui a propriedade distributiva da multiplicação. Repetir aqui o 2x, aqui seria x vezes x, x ao quadrado, porque mantém um x e somos expoentes, 1 mais 1, 2, mais x vezes 1, x. Nesse caso aqui, o numerador não tem como vocês simplificarem, teria que repetir. Então, com relação ao denominador, vejam que eu tenho aí o x, que é um fator comum. Então, eu coloco em evidência o de menor grau, tá certo? Então, agora, abre parênteses para poder colocar os outros termos. Então, seriam x ao quadrado dividido por x. Então, divisão de potência de mesma base, mantém a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1. Então, não precisa colocar expoente 1, então fica apenas x. Mais x dividido por x, 1. Então, aí vocês poderiam ter cancelado aí
o x do numerador com o x do denominador. No numerador sobrou 2 e no denominador sobra quem? X mais 1, tá certo? Então fica 2 sobre x mais 1. No exemplo 2, nós temos x sobre x menos 1 dividido por x menos 2 sobre x dividido por 1 sobre x ao quadrado. Então, nesse caso, vocês teriam que fazer o quê? Mantém a primeira fração, que é x sobre x menos 1, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, aqui multiplica pelo inverso da segunda. Quem seria o inverso? Seria x sobre x menos 2, e o inverso daqui seria x ao quadrado sobre 1. Então, aí vocês teriam que multiplicar os numeradores, logo em seguida multiplicar os denominadores. X vezes x ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta, porque aqui nós iríamos manter a base que é x e somar os expoentes. 1 mais 1, está oculto aqui, 2 mais 2, 4. Com relação aqui, ó, aos denominadores, vocês teriam que multiplicar x menos 1 vezes x menos 2, tá certo? Resultado vezes 1. Então, aqui eu coloquei dentro do parênteses que é porque tem dois termos, tá certo? Então, aqui vocês teriam que fazer a propriedade distributiva da multiplicação desse denominador e depois juntarem os termos semelhantes. Seria x vezes x, depois x vezes menos 2, depois menos 1 vezes x, menos 1 vezes menos 2, certo? Depois iriam multiplicar por 1, mas multiplicar por 1 daria o mesmo resultado, porque todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, tá certo? Então, vocês iriam encontrar esse resultado aqui. X à quarta sobre x ao quadrado menos 3x mais 2, porque depois que vocês fizessem aí essa propriedade distributiva da multiplicação, estariam eliminando o parênteses. Logo em seguida, vocês iriam juntar os termos semelhantes, chegando aqui a essa expressão, tá certo? Então, aqui, ó, após terminar de resolver uma multiplicação ou divisão de fração algébrica, você pode ainda simplificar a fração algébrica encontrada, como falei para vocês, tá certo? Todas as operações feitas, não só com relação à multiplicação ou divisão, com relação a qualquer operação que vocês fizerem, tá certo? Com as frações algébricas, é necessário que o resultado final vocês verifiquem se é preciso fazer a simplificação, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, me procure lá no direct a partir das 3 horas, tá certo? Então, agora vocês irão realizar as atividades que se encontram no livro de vocês, volume 3, entre as páginas 27 e 29. O código de presença da nossa aula de hoje será multiplicação. Então, passem lá no meu direct, marque a presença de vocês, logo em seguida realizem as atividades. Não esqueçam de assistirem ao vídeo de correção para verificarem o que vocês acertaram, tá certo? E depois tirem fotos dessas atividades e mandem para mim lá no direct para que eu possa estar registrando a participação de vocês, tá certo? Lembrando que as atividades que não dá para ser feita no livro, vocês deverão fazer no caderno e mandarem também para mim a foto do que vocês fizeram no caderno, tá bom? Então, um beijo para todos vocês, tenham uma abençoada semana, fiquem com Deus e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!